mundo era consagrado, menos eu. E eu fazia o papel de presbítero. Quando o pastor faltava, eu ensinava, né? E fazia tudo isso. Mas não. Chegou a vez o pastor falou: olha, você não pode ser meu filho, não pode estar aqui, porque tem negócio de regulamento, digamos assim, ordem eclesiástica, que aqui é tudo evangelista e um presbítero, uma ordem crescente, né? Então, de cá embaixo. Não de nada embaixo, não se preocupe com isso. Né? Não se preocupe com nada disso. Porque o propósito de Deus para nós foi para adorar Ele, da beleza da sua santidade. Deus nos chamou para adorar e para ganhar almas para o reino dele, né? E aí, eu continuava. Todo mundo foi embora, continuou, eu, foi o Moreira, ele como era presbítero. Aí passou uma época que a convenção, nós fomos convidados à convenção. A convenção por lá de São Mateus. Não sei por que eu estou falando isso. Aí, foi uma convenção. E o João Moreira, o pastor João Moreira, era presbítero, ia ser um giro evangelista. Inclusive que foi um giro evangelista. No dia da ficha, e eles fizeram a ficha errada, me colocaram como evangelista. E nem de diácono como evangelista. Aí já colocaram presbítero. A surpresa minha, aí veio a credencial, assinada, já não foi no pastor do ministério. O presidente do ministério já foi pelo presidente da convenção. Aí recebeu a credencial da convenção, diretamente da convenção. Aí passou esses anos de nós lá na igreja, lutando e sustentando, segurando. Passou alguns anos, novamente, aí como veio a ordenação do pastor Osileu, pastor Moreira, hoje o pastor Joaquim Doutor, que é advogado, que hoje ele é secretário-geral da convenção, que nos consagrou, né? Que fez a ordenação. Aí se cumpriu tudo aquilo, os processos. Mas o processo, quando a pessoa, quando Deus promete, é uma promessa, tem pessoa que ele faz, precipita, mas quer adiantar. Né? Não tem mais esperar. Esperar a prova. E nós falamos de prova, como Deus falou, vai ficar na prova, na tal posição, na tal obra, tal trabalho, você é trabalhando. É trabalhando que nós conhecemos as pessoas. É trabalhando que, quando eu saio de uma empresa, não tenho experiência de 45, dá um total de 3 meses, 90 dias, é aquela experiência que vai ser analisada, avaliada no seu desempenho. Se você é passar naquela experiência ou não. Né? E aí vai ser observado. Porque na experiência, a pessoa não pode chegar atrasado, não faltar, né? E muito, e regulamento. Se passou na experiência, a pessoa tem que pessoa também que depois da experiência costuma aprontar, né? Mas na obra de Deus, não. Na obra de Deus é diferente. Por quê? Ali você vai conhecendo se a pessoa tem que chamar para aquele trabalho. E aí ela vai desenvolvendo o trabalho, você vai conhecendo o trabalho dela. Se ela está apto mesmo para que determinada função, determinado trabalho, determinado chamado, que um qual foi colocado. Hoje nós vemos pessoas que às vezes estão na posição errada, às vezes está na posição de evangelista, mas não é evangelista. Ela está chamada de presbítero e ela está numa função de diácono ou de evangelista, mas ela não é. Então, que é o trabalho do presbítero? Qual a função do presbítero? Ele tem que ensinar, né? É um compastor e assim por diante. Outros querem ser evangelista missionário, mas não tem um chamado, não tem um dom, não tem um preparo para ser um missionário ou um evangelista, né? Para ser consagrado evangelista. E esses dias eu estou editando no serviço, eu estou trabalhando com o editor. Eu estou sozinho ali, estou pensando, meditando, mas Deus, por quê? De muitas coisas que acontecem no nosso meio, não é da agora, desde a caminhada nossa, a gente conhecer muitas coisas que tem acontecido no Evangelho, não é para ser dessa maneira. O povo não é santo, né? O povo não é de Deus, porque acontece muita coisa assim. Mas nós vemos que lembra a época que o povo saiu lá do Egito, o povo vem passando de problemas, né? E hoje nós aprendemos uma parte aqui na lição, que no livro de Josué, né? Estava aprendendo hoje, né? Que o povo, Deus falou, ó, Josué, vai conquistar a terra prometida que é a nova Canaã. E lá, vamos expulsar todos os inimigos, todos os moradores daquela terra. E você vai conquistar ela.
eles obedeceram a palavra de Deus pela metade. Não obedeceu total. Ficaram com dó no seu coração e deixaram abundar. E ali que foi o problema para o povo de Israel. E ali, aqui foi a pedra de tropeço, foi a pedra que no sapato deles, que causaram os pecados. Vejam bem, muitas vezes Deus manda fazer uma coisa, mas dessa maneira nós muda aquilo que Deus falou. Nós queremos fazer do nosso jeito, poupando, Deus falou. Mas se Deus mandou, mata tudo. Mata, acaba com tudo aquilo lá. Eu não quero nada daquilo. Mas a pessoa, não, deixa assim, assim é melhor. Tem coisas que acontecem, a mesma vez fica observando. E aí o que acontece? Deus manda tirar algo, e nós ali passamos a mão na cabeça e deixamos, não. Vamos ter um pouco de bom senso, vamos dizer assim, bom senso. Vamos deixar só um pouquinho. E Deus manda tirar tudo. Né? E aí, faz aqueles pecar. Não sei porque você pecou, por quê? Você matou alguém, roubou? Não. Porque não obedeceu integralmente a palavra de Deus, o mandado de Deus. Fez pela metade. Né? E nós vemos, e eu meditando, pensando, mas por quê? E muitas vezes eu me sinto só. Quantas vezes eu me sinto só? Quantas vezes eu não tenho ajuda? Às vezes orando nas casas, orando para as pessoas, intercedendo com alguém, e muitas vezes não precisamos e não temos. E agora, o que eu faço? E muitas vezes eu pensei dessa maneira. E muitas vezes nós dizemos, Deus, vamos argumentar. Entre eu e Deus. Aquela comunicação interpessoal. O que é comunicação interpessoal? É entre a gente só e Deus, dentro de si. Dentro de si. Nem abrir a boca, mas Deus está vendo. Deus é aquele que sonda os corações e os pensamentos dos homens. Ele sabe, antes de nós falar, ele já sabe o que está processando, né? Já sabe o que ele conhece. E aí eu falava assim, como que Deus fala comigo, com você, com nós? O que é que ele vai descer e falar, não, é assim, assim. Aí ele vai lembrar. Fica passando como se fosse um filme na nossa mente. Às vezes ele mostra alguém, algum irmão, algum da igreja ou não, como fosse um filme, que está acontecendo naquela vida daquela pessoa. Tá isso, a pessoa está assim. É isso, assim. Tudo está passando, o que passou dessa maneira assim. Aí eu disse, por que tudo aprova? Aí Deus dá a vitória, aí se tem batalha, tem derrota, tem vitória também. Nem tendo na guerra tem vitória. Né? Se não tem uma guerra vencida, se não tem perda, tem que haver perda. Né? E aí, eu meditei no Senhor. E aquilo começou a falar, Senhor, me aguentar. 30 anos eu fazendo trabalho de serviço. Esse serviço meu é muito desgastante. Né? As pernas doem. 30 anos, mas Deus me sustenta. Aí eu falo para ele, me sustenta e ele vem me segurando, passando um dia e vem me segurando. Né? Mas voltando o quê? Na palavra de Deus, voltando para um lado espiritual. Para tudo isso que aconteceu conosco. Não tem sido, e nem alguém muitas vezes tem nos ajudado. Nem tem percebido, não sou muito de falar. A nossa vida, a vez que acontece na nossa vida, no meio da nossa família. Né? Mas, eu não tenho muito de falar, mas Deus tem suprido. Eu estava pensando, eu nunca tinha feito um culto de ação de graça. Agora eu resolvi um de graça. Mas o que é um culto de ação de graça? O que é esse vídeo? Né? O que é, por quê? Aí veio perguntar, mas por que esse culto de ação de graça? Toda luz sem passar, a igreja é vazia, né? Muita gente se mudando, muita gente saindo, parentes morrendo, familiares morrendo. E por quê? Se pensar dessa maneira, mas não, muitas vezes acontece isso, mas Deus dá vitória de outro lado, aquilo que a gente não pensava, que a gente pensava que o problema era maior que Deus, não se torna menor. Né? Aí eu pensava assim, mas se alguém quer saber o porquê, eu vou falar muito publicamente. Alguém pergunta para mim pessoalmente que eu vou falar. Né? Porque muitas vezes a gente fala algo e aí vem a murmuração, né? O povo não começa a murmurar. Mas isso, e muitas vezes eu penso também que você pensa que tem muito dinheiro. Muitas vezes tem muita pessoa que é murmuradora.
Se tem igreja, às vezes a igreja está na sua comunidade, pensa que tem dinheiro. Pensa que está até desviando da igreja. Eu cheguei a dever, minha vida particular, eu cheguei a dever 140 mil. Eu falei, não vou pagar, ganho salário de R$1.000, não vou pagar um dinheiro desse. Mas paguei. Paguei. E mais dívida. Ainda paguei, ainda sobrou. Você ganhou na roça? Não, você não igual. Ganhou no bicho? Também não. Mas, menos apenas o salário. Mas é. E ainda a gente ajuda outras pessoas, ajudado a igreja, ajudado e não tem faltado nada. Por quê? Por que isso? E Deus abençoou. Primeiro, uma coisa que eu me fiz lembrar. Porque eles depositaram a nossa confiança em Deus. E sem duvidar e sem precipitar. Fala, Deus, né? Toma nas suas mãos, nos ajude. O que é o meu é seu. Tudo que eu tenho é do Senhor. Né? Eu não tenho nada, porque nós viemos do pó retornará. E aí está na palavra, não deu tempo de falar. O que quer dizer mesmo é que Moisés, sufocado ali, sufocado, porque tudo o povo ia consultar ele. E o seu sogro, vendo ele aquela situação, chegou a aconselhar ele. Não é bom, Moisés, que tu fazes. Não é bom. Porque tu vai ser fadigado e fadigar o povo. Vai cansar. Vai se cansar. Mas Moisés falou, mas o povo vem a mim. Moisés procura homens. O que me chamou a atenção aqui nesses versículos, que Moisés, sobre mulher, falou, procura homens fiel, capazes e temente. Não basta ser, muitas vezes, fiel, mas também tem que ser fiel e temente a Deus e capacitado. Então nós vemos que de qualquer maneira. E aí, esse trabalho, nós temos feito vários trabalhos dessa forma, tentando fazer, dividir o povo, né? Para as coisas pequenas eles cuidarem e as coisas maiores ficassem para Moisés. E assim mesmo cuidasse conosco. E eu tive eu estou mostrando. Mas eu falo, mas por que estamos no problema? Por que disso? Pessoas, né? Às vezes mudaram o sistema, que era um sistema que Deus implantou, um sistema de administração da igreja para Moisés, e o seu sogro ensinou ele, né, com que aconselhou o que devia ser feito. E hoje, muitas igrejas, ela pega esse texto e trabalha com um seminário de 4 dias baseado nesse texto, a forma de crescimento da igreja e dividir o povo em líderes para tomar aqueles grupos diariamente nas casas. E a igreja cresce muito. Mas só que tem um problema. E o problema que eles fazem hoje, ele pega as pessoas de qualquer maneira, o sistema deles que implantaram, que ele acha que o sistema é aquele, implantou outro sistema, pega aquela pessoa lá para um encontro, depois reencontro e depois encontro.